Salve Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, multiplicando a sua chance de aprovação. Eu sou o Knup, estou aqui de volta hoje para falar com vocês sobre o pacote anticrime, né, que foi apresentado aí pelo hoje Ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro. É bom dizer, né, galera, é bom reiterar, né, que o Sérgio Moro foi convidado logo depois da eleição, né, do atual presidente Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça, que foi ali uma indicação, né, que sofreu algumas críticas por ter sido ele o juiz que condenou o ex-presidente Lula, que inclusive foi quem o sentenciou à prisão, né? E aí ele acaba virando ministro do principal candidato. Enfim, é um personagem bastante conhecido da população brasileira, né? Saiu uma pesquisa do Datafolha né, que pesquisou sobre os atuais ministros, né, da administração Bolsonaro, e ele é o ministro mais conhecido de todos, né, 93% das pessoas entrevistadas, né, disseram saber quem é o Sérgio Moro, e 59% dessas pessoas o aprovam. Então, assim, é uma taxa de aprovação que é razoavelmente bem alta, especialmente para um ministro de Estado. Especialmente também no governo Bolsonaro, que não conta com muitos políticos lá muito famosos, né? Para a gente ter noção, apenas 3 ministros do atual governo receberam mais de 50%, ou melhor, são conhecidos de mais de 50% da população, segundo essa pesquisa. Além do Sérgio Moro, o Paulo Guedes, ministro da Economia, e a Damares, ministra da Mulher, Família, Direitos Humanos, e talvez mais alguma coisa. Bom, gente, indo para o pacote, né, do Moro, de acordo com ele, né, o pacote ele tem a função, né, o objetivo de combater corrupção, crime organizado, ou melhor, organizações criminosas, né, e os crimes violentos, que na visão dele são coisas que estão interligadas. Então, de uma vez só, ele quer mudar uma série de leis, né, inclusive no Código Penal, lei de execução penal, enfim, tem uma série de coisas que ele pretende mudar, de modo a enfrentar esses 3 problemas, né, corrupção, organizações criminosas e crimes violentos. Bem, algumas dessas propostas, né, que a gente trouxe aqui para a gente debater hoje, na verdade a gente nem vai debater muito, né, a ideia é só apresentar para vocês as principais propostas que estão sendo comentadas e, ao final, algumas críticas que o projeto vem recebendo, né? Então, a primeira proposta, né, e aí que obviamente, pelo atual momento que o Brasil vive, né, gerou bastante debate e bastante polêmica, é a condenação em segunda instância. Só para você, de repente, entender melhor, né, hoje a lei brasileira, enfim, há uma controvérsia em relação a isso, né? Mas, vamos lá, o processo penal, muito a grosso modo, né, galera? Você tem lá o juiz, que é que é chamado magistrado de primeira instância, porque ele é o primeiro a te julgar, por isso primeira instância, né? E aí, digamos que você é condenado e tal, e você é lá sentenciado à prisão. Como foi o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, independentemente se você acredita que ele deveria estar preso ou não. Não vem ao caso. Ele foi condenado à prisão, né? E aí ele recorre à segunda instância. A segunda instância já é um tribunal, né? Então, ele vai ser chamado de órgão colegiado. Por que órgão colegiado? Porque tem mais de uma pessoa definindo o destino daquele cidadão. No caso do ex-presidente Lula, ele também foi condenado em segunda instância. A lei brasileira hoje, a Constituição inclusive, né, diz que você só pode ser preso após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, alguns vão alegar, ele seria o juiz de primeira instância, o tribunal, né, que, por exemplo, aqui no caso do nosso Rio de Janeiro, é o Tribunal de Justiça, né, o TJ do Rio de Janeiro. Os estados têm cada um seu Tribunal de Justiça. A terceira instância seria o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já em Brasília. E a quarta instância seria o STF, o Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros. Aí você imagina se todos os cidadãos brasileiros que são, né, que tem, enfim, uma persecução penal contra eles, imagina se todos tivessem que ser julgados pelo Supremo, né? É isso que essas pessoas advogam e vão falar, olha, a gente quer mudar a legislação para que a pessoa possa ser presa anteriormente, especialmente isso aqui como combate ao crime do colarinho branco. Afinal de contas, as pessoas, né, mais pobres que são condenadas, elas não têm dinheiro para pagar advogado, então, e assim, muitas acabam entrando em prisão provisória, às vezes sem julgamento, sem nada. Então, assim, isso aqui seria uma forma de combater, né, o crime do colarinho branco, né, o crime da galera com mais dinheiro.
nesse momento, né, nós já sabemos que isso aqui causa um pouco de controvérsia justamente por conta da situação do ex-presidente Lula, hoje preso, né, detido na Polícia Federal no Paraná, que foi condenado em segunda instância, né, e o STF está querendo rever essa questão, porque hoje é possível a prisão após segunda instância por uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal, que pode mudar. Inclusive, alguns acreditam que, se isso for levado novamente a julgamento, essa jurisprudência pode mudar e o STF entender que só após realmente as 4 instâncias, em cujo caso, provavelmente, o ex-presidente Lula seria solto. Então, você tem aí esse debate sobre a condenação em segunda instância. Outra coisa que gerou bastante polêmica, né, galera, foi o lance do excusável medo, surpresa ou violenta emoção, né? Que basicamente, né, o pacote do Moro, né, prevê que o juiz pode reduzir pela metade ou não aplicar a pena caso você haja em legítima defesa, principalmente, né, as forças de segurança, e ou em situações de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O debate aqui é justamente entender o que caracteriza medo, surpresa, né? Nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro um episódio aí, né, enfim, alguns homens do exército que atiraram 80 vezes contra o carro de uma família que ia para um chá de bebê e, infelizmente, um segurança acabou sendo baleado e morreu, né? E, enfim, a narrativa é que os militares teriam recebido a informação de que um carro como aquele ia atacar ou tinha sido roubado, enfim, e eles poderiam alegar excusável medo. Então, esse é um debate, né, porque esse conceito não está muito claro o que isso aí, de repente, significaria. Uma outra coisa que também vem gerando, na verdade, um grande debate, é o lance do plea bargain, né, que é uma barganha entre o Ministério Público e a Defesa. Então, basicamente, aqui o propósito é desafogar o Poder Judiciário. Então, basicamente, a situação é a seguinte: imagina que alguém me acusa de algum crime. E aí, quando chega, antes do julgamento, o Ministério Público está me acusando de, enfim, sei lá, qualquer coisa que você imaginar. Lá estou, eu chego com o meu advogado e ele fala: olha, se você assumir que você é culpado, a gente aplica só essa pena aqui. Imagina que a minha pena seria, sei lá, 8 anos, ou poderia ser 8 anos, né, caso eu fosse julgado culpado, claro. O cara fala: ó, se você assumir a culpa, a pena vai ser, sei lá, 1 ano. Isso é uma medida que eles acreditam, né, que muita gente vai deixar de procurar de fato o judiciário, diminuindo, portanto, o volume de processos do judiciário. Isso seria um ponto positivo desse tipo de medida. Por outro lado, algumas pessoas vêm alegando, né, que você teria muitas pessoas que não têm acesso a advogado e que, portanto, aceitariam qualquer tipo de acordo com o Ministério Público, ainda que não fossem culpadas. E aí você poderia elevar o número de pessoas presas que não deveriam estar presas, né, basicamente. Outras coisas aqui que são importantes, né, galera? O início, condenados por corrupção, iniciar a pena em regime fechado, não necessariamente hoje um condenado por corrupção vai para regime fechado. Também condenados não só por corrupção, tanto ativa quanto passiva, mas também por peculato, roubo à mão armada, lesão corporal e réus reincidentes. E aqui, né, é considerado reincidente, né, aquele que possui o que eles chamam de conduta habitual, reiterada ou profissional. E aqui está bem claro, né, galera, a tentativa de atacar organizações criminosas, né, pessoas que sistematicamente voltam para o sistema prisional porque elas continuam a cometer crimes, porque elas fazem parte de organizações criminosas. Outra coisa também, né, seria o endurecimento, né, da progressão de pena. A progressão de pena, basicamente, imagina que você está preso em regime fechado, ou seja, você fica o dia todo na prisão. Você pode passar para o semiaberto ou o regime aberto, que é quando você pode ir para casa e aí só tem que ir para a prisão à noite ou no fim de semana ou coisas desse tipo, né? O endurecimento passaria, por exemplo, né, para os crimes hediondos, hoje a progressão de pena só é possível depois que você cumpre, você é ótimo, né? Depois que o condenado cumpre 2/5 da pena. Isso passaria para 3/5 da pena. Então você teria endurecimento aí da progressão, né? O endurecimento também das saídas temporárias, né? Você não, seria mais difícil para algumas pessoas, principalmente para pessoas que cometeram crimes hediondos, né? Para poder essas saídas temporárias, né? Enfim, para visitar a família, esse tipo de coisa. Líderes de facções armadas passariam necessariamente a ser presos
em presídio de segurança máxima e sem progressão de pena se houver evidência de ligação com a facção. Então, um cara que é líder, sei lá, de uma organização criminosa, por exemplo, do tráfico de drogas e tal, e vai preso, se houver evidência de que ele tem ligação com a facção criminosa, ele vai necessariamente para um presídio de segurança máxima. Não tem, ele não pode ir para outro tipo de presídio. Também seria um endurecimento em relação à legislação atual. E também outra coisa importante, né, galera? A expropriação daquilo que eles chamam de produto do crime. Então, basicamente, se eu fui lá e roubei um dinheiro do Estado e com isso, sei lá, eu comprei um carro, ou eu comprei uma moto, ou eu comprei um apartamento, ou sei lá o quê. Nesse caso, um helicóptero cheio de pó, de repente. Isso que eu comprei com dinheiro ilícito, o Estado poderia, então, tomar de mim e poder levar para leilão. Então, essa é a ideia aqui da expropriação do produto do crime. Galera, não poderia deixar de ser diferente, o projeto vem recebendo muitas críticas, né? Vem recebendo muitos elogios também, principalmente das associações do Ministério Público. Não é de se surpreender, afinal de contas o Ministério Público tem essa pegada mais condenatória. Ao passo que, por exemplo, a OAB, que já tem uma pegada mais garantista, né, das liberdades e que tenta justamente manter as pessoas fora da prisão, claro que eu estou falando a grosso modo, né? Vem tecendo algumas críticas em relação ao projeto. Algumas das principais críticas, né, galera? O Moro apresentou um projeto de lei separado sobre Caixa 2. E aí, quando perguntado em relação a isso, só para vocês entenderem, porque cada projeto de lei vai tramitar, né, na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Ele manda um separado de Caixa 2, então a Câmara dos Deputados pode aprovar um PL e não aprovar o outro. Né? Então isso aqui foi considerado uma manobra política para que o Congresso aprove esse endurecimento penal sem precisar passar pela questão do Caixa 2. Isso gerou debate, por quê? Porque o próprio Sérgio Moro, em 2017, quando ainda era juiz, disse que o Caixa 2 é mais grave do que a corrupção para fins de enriquecimento ilícito. Caixa 2, galera, para quem não sabe, é você receber recursos, né, para a campanha principalmente, né? No caso aqui do Caixa 2 eleitoral, né? Você recebe recursos para a campanha, mas você não declara para a Justiça Eleitoral. Por isso, você chama isso de Caixa 2. Hoje, ele é considerado falsidade ideológica eleitoral, julgado pela Justiça Eleitoral e normalmente recebe penas mais brandas. Então, a ideia aqui seria criminalizar o Caixa 2, né? Jogá-lo para a Justiça Federal, né? Ou para, enfim, para a Justiça que for sem ser a Justiça Eleitoral. Mas recebeu essa série de críticas porque ele mandou um PL separado em relação a isso. Então é possível que os outros passem e esse aqui fique bloqueado no Congresso por motivos óbvios, porque você tem ali a maior parte, né, dos congressistas da esquerda para a direita, todo mundo enrolado com o negócio de Caixa 2. Todo mundo, claro que é um exagero. Muita gente enrolada com Caixa 2. Muitas entidades reclamaram que não foram consultadas, né? Principalmente o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias, né? Reclamaram que não houve diálogo com essas entidades em relação a esse pacote. Mais ou menos uma reclamação que também vem sendo feita em relação à reforma da Previdência, que teria sido colocada, né, no Congresso Nacional sem um debate anterior com a sociedade, que agora mais ou menos está acontecendo no Congresso Nacional, né, embora esteja as coisas estejam beirando a violência por lá, para variar. Uma outra crítica é que o pacote não reforma o sistema penal ou o sistema penitenciário do Brasil. Ele apenas aumenta e endurece a execução das penas. Né? Então você tem aumento de pena para isso, endurecimento da progressão de pena para aquilo, criminalização daquilo outro, mas você não tem uma reforma do próprio sistema penitenciário, que de acordo com muitos, né, muitas pessoas acabam entrando para o tráfico de drogas dentro do sistema penitenciário. Né? Então isso não foi pensado, não foi ou pelo menos essa é a crítica, né? Que isso não está sendo atacado. A outra crítica, né, importante é que organizações criminosas diferentes estão sendo tratadas, né, mais ou menos da mesma forma. Então você não tem, por exemplo, uma medida específica para a questão do tráfico de drogas, para o combate ao tráfico de drogas, ou para o combate às milícias, ou para o combate, enfim, a qualquer outro tipo de organização criminosa, de sequestrador, enfim, o que quer que seja. Então isso faz com que o tratamento dado, né, a essas diferentes organizações seja basicamente o mesmo. E isso foi bastante motivo também de críticas ao projeto. A superlotação das prisões, né, porque hoje o sistema carcerário brasileiro já é superlotado e
tem um custo alto para se manter e com isso você teria mais pessoas que iriam para a prisão, porque você tem mais penas, né, e as pessoas ficando mais tempo dentro dos presídios. O Sérgio Moro alegou que as pessoas com o endurecimento das penas, elas parariam de cometer crimes e parariam de ir para o sistema penitenciário. Isso faria com que, na verdade, a superlotação diminuísse. Vamos ver o que vai acontecer caso isso seja aprovado, né? E a ausência de projeto de reformulação do próprio sistema prisional, como eu falei, né? Enfim, não há a crítica é que não há um projeto, né, que tente tocar exatamente na própria questão do sistema penitenciário e de como ele funciona e de como ele é fiscalizado. E isso tem sido também, né, tem gerado bastante crítica em relação a esse pacote. Gente, hoje, né, há um grupo de trabalho que foi instalado na Câmara dos Deputados para debater esse pacote e, enfim, apresentar alternativas ou, enfim, adendos a ele. Vamos ver como é que ele vai tramitar. Ele precisa ser aprovado ainda na Câmara e no Senado antes de ir para a sanção do presidente Bolsonaro, caso ele seja aprovado pelo Congresso Nacional. É isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.